Oi, eu sou a Melissa e estarei comentando 5 artigos da CLT com você. O primeiro artigo que eu escolhi foi o artigo 5, que diz que a todo trabalho de igual valor corresponderá a salário igual, sem a distinção de sexo. Esse artigo ele traz muito em relação à desigualdade de gênero, que é uma realidade que muitas mulheres vivem, que existe essa desigualdade no salário, na empresa, na divisão de tarefas, e também existe, a dificuldade da inclusão feminina no mercado de trabalho. E as mulheres, elas muitas vezes recebem menos que homens que exercem o mesmo cargo, e sem contar os preconceitos que sofrem por escolher uma profissão que pela sociedade é vista como uma profissão para homem, ou pelo fato de mulheres serem mais julgadas durante uma entrevista de emprego. E a verdade é que se a gente não vivesse em uma sociedade machista, não seria necessário que existissem leis como essa, que serve para lembrar que as mulheres têm o mesmo valor que um homem, fora ou dentro da organização. Mas como a nossa realidade é outra, essa lei é mais do que necessária, para a gente dar aquele primeiro passo para a igualdade de gênero, mesmo que com a lei ainda exista, uma diferença, que mulheres ganham 26% a menos que homens na mesma função, segundo uma pesquisa feita pelo IBGE em 2019. Agora eu vou comentar o artigo 72, que diz: nos serviços permanentes de mecanografia, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá a um repouso de 10 minutos não deduzidos da duração normal de trabalho. E eu vejo essa lei como um tema típico de ser repetido na realidade. Como traz o curta-metragem do Charles Chaplin, Tempos Modernos, o nosso corpo e cérebro eles não estão preparados para receber essas altas doses de repetições no trabalho. Nosso cérebro ele é muito ativo e passar muito tempo recebendo a mesma demanda de trabalho, sequencialmente, prejudica, e isso é fato. E existem muitas pessoas que têm essa lesão por esforço repetitivo, que são movimentos repetitivos a longo prazo, que podem ser prejudiciais à saúde do funcionário, causando desde leves a graves lesões que vão ser recorrentes ao resto da vida dele, que podem ser duradouras. Então, assim, eu acho que esse tempo de descanso é um benefício tanto para a empresa quanto para o empregado, porque faz com que o trabalho ele seja feito com mais cautela, mais atenção e traz menos resultados negativos ou errados para a empresa e menos horas exaustivas, para aquele funcionário que realiza essas atividades. Então eu vejo assim que empresa com plano de lazer, um plano de ergonomia para os empregados, como o Google, que é um exemplo de empresa, mostra o quanto esses momentos são importantes para uma vivência melhor dentro do ambiente de trabalho. Porque um plano de ergonomia evita essa fadiga, esse cansaço, o desânimo no trabalho, porque a pessoa vai pensando, meu Deus, vou ter que fazer aquilo toda hora sem descanso. Então isso é muito mais atraente para uma empresa, esse plano. Agora eu estarei comentando o artigo 392A, que era a proteção à maternidade, que diz que a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente, será concedida a licença maternidade nos termos do artigo 392, dessa lei, que é mais do que justo, uma mãe adotiva ter os mesmos direitos reservados que uma mãe biológica, porque isso mostra a inclusão, que ela se inicia de gestos de acolhimento e respeito, porque é mais do que justo uma mãe, um pai adotivo terem os mesmos direitos reservados que pais biológicos. E é fato, que a maternidade não é só para quem deu luz. O ato de adoção ele é um gesto muito bonito, e não deve ter esse preconceito, essa separação de mães biológicas, de mães adotivas. Pelo contrário, elas têm que se apoiarem, têm que todos andarem de mãos juntas, porque é uma fase de adaptação, uma fase de conexão com seu filho, e isso deve ser preservado. Então, essa lei faz com que elas se sintam seguras e tenha esse apoio financeiro durante esse período, que elas estão em casa. Então, isso é muito importante. Agora, o artigo 403, que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, que é a partir dos 14 anos de idade. Esse artigo ele é outro daqueles casos onde não está dentro da nossa realidade, porque
todo mundo sabe que ainda existe trabalho infantil, tanto no Brasil quanto em outros países. E isso não é uma coisa que as pessoas tentam esconder, né? E essa exploração infantil é muito alta, né? Porque existe mais de 2,4 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, né? Que abandonaram a escola para realizar esses trabalhos infantil, que muitas vezes eles não estão sendo recompensados por aquilo. Então são inúmeras situações precárias de exploração infantil, mesmo existindo leis como essa da CLT e do Estatuto da Criança e do Adolescente reforçando esse crime. Então eu acho justo mesmo ter essa idade mínima para ingressar no mercado de trabalho, né, que é um ambiente onde esses jovens eles adquirem essa experiência e ao mesmo tempo eles se desenvolvem intelectualmente. Mas eu acho que deve ser respeitada as jornadas do estudo para eles não perderem os conhecimentos básicos que é passado na escola. Porém, a educação nas escolas públicas do Brasil eu acho que está muito fragilizada, né? Onde os jovens eles saem despreparados para enfrentar a realidade do mercado de trabalho. Porque são muitos desafios, muitas coisas novas que não estão sendo ensinadas na escola. E hoje muitos têm que escolher focar nos estudos ou trabalhar. E essa é a realidade de quem não tem muitas condições, né, de optar em estudar. Por isso eles abandonam a escola para trabalhar, porque muitos são carentes. Ou eles passam fome e estudam, ou eles trabalham e não passam tanta fome assim. Então, por isso eu acho essa lei necessária, pois o jovem ele adquire essa experiência no mercado de trabalho e também não perde as aulas, podendo assim ajudar a sua família também. No entanto, né, existem regiões do Brasil onde o conhecimento e a lei não chega, como por exemplo no Nordeste do país, em regiões mais carentes, muitos adultos eles ainda não são alfabetizados e algumas crianças, né, menores de 14 anos, abandonaram os estudos para dar mais sustento à família, tornando essa falta de alfabetização um ciclo. E eu creio que o governo ele falha com essas crianças, pois seus direitos não estão sendo preservados como os de outras crianças ao redor do Brasil, dando espaço a esse trabalho infantil. E esses direitos e deveres, eles existem para a igualdade dentro da sociedade. Mas o próprio sistema ele falhou ao dividir essas regiões, essas culturas e essa situação financeira. Por isso, eu acho que isso é algo que tem que ser muito comentado e reavaliado ao decorrer do tempo, né? Agora é o quinto e último artigo, que é o 223A ao 223G, que são responsáveis pelo dano extrapatrimonial, né? Aqui, a lei diz que são responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado na proporção da ação ou da omissão, ou seja, aquele que omite, ele também é errado, né? E eu acho isso muito importante destacar. Então, esse conceito dano extrapatrimonial, ele não se diz respeito apenas ao dano moral, mas ele também abrange a qualquer dano que não seja patrimonial. O dano moral, né, que é o que já era previsto na lei, que são aqueles que ferem o interior da pessoa, né, aqueles que ferem o psicológico e os direitos de personalidade, que está no artigo 223C. O dano estético, que são aqueles que ferem as alterações morfológicas de alguém, como a característica física, a aparência, que também está no artigo 223C, e o dano existencial, que é a principal característica, é a frustração do projeto de vida pessoal do trabalhador, que impede essa sua integridade na sociedade, né? Então, eu entendo que um desses motivos desse artigo ser tão extenso e ter sofrido tantas alterações ao decorrer dos anos é que a sociedade ela ainda não está totalmente preparada para compreender o real significado de inclusão, de maturidade, de respeito. Então, eu acho que leis como essa mostram que ainda existem muitas pessoas dentro de alguma organização, de uma empresa, que sofrem ou já sofreram algum tipo de dano patrimonial. Muitos conhecem alguém que já sofreu ou que passou por isso. E eu me pergunto muito do porquê. Porque aceitar não é o mesmo que respeitar, né? Não necessariamente precisamos aceitar algo para respeitá-lo. E eu vejo que isso confunde muitas pessoas. Tudo bem a gente não aceitar a opinião de alguém, mas a gente tem que respeitar essa opinião porque é a opinião dela, da pessoa, é o que a pessoa vê, o que a pessoa sente, então a gente tem que respeitar. Isso sim a gente é obrigado a fazer. Então é difícil entender o quanto a escolha de alguém ser como ou alguém fazer o que gosta, pode irritar tanto uma pessoa que não tem os mesmos pensamentos.
E isso não é mais do que um quebrando tabu, né? Isso é convivência, é aceitação, e o mínimo que podemos fazer é respeitar. As escolhas dos outros não interferem em nada nas nossas vidas. Por isso eu acho que essas leis ainda são necessárias, porque são poucos os que sabem respeitar. Eu conheço pessoas que já trabalharam comigo que sofreram algum tipo de dano patrimonial que prejudicou integralmente. E isso afeta a pessoa tanto dentro da empresa quanto na vida pessoal dela. Ela acaba levando isso para a vida dela. É uma coisa que acompanha. E eu sei o quanto isso pode pesar e prejudicar alguém, né? Então, eu acho que assim, que para atos severos existem regras severas. Então a gente tem que saber mesar as coisas que a gente fala, as atitudes. E isso é uma coisa que muitos precisam aprender ainda. Então a minha conclusão é que eu escolhi abordar esses temas porque são temas que são ainda recorrentes e que a gente vê no nosso dia a dia. Então, eu li em uma pesquisa que um grupo de 5 pessoas, 3 já sofreram ou presenciaram algumas das situações abordadas nessa análise. E como uma opinião própria minha, eu vejo isso como uma taxa muito ultrapassada para o século XXI. E eu acho que a gente precisa mudar a forma que pensamos e compreender que não é porque algo está bom para mim que está bom para todo mundo. Existem lugares onde as leis não alcançam, isso prejudica quem não conhece, né? Quem não sabe dos seus direitos. E compreender que existem outros ares, aparências próprias, gostos próprios, estilos próprios, e respeitar isso já é um passo para que todos aprendam também a respeitar. Isso é uma coisa que vai passando de geração a geração. E é isso.